Boa noite, meu nome é Edson Gomes, nós estamos falando aqui do canal O Marcionita. Bom, vamos para mais um vídeo do canal, né? O nome desse vídeo é A Farsa do Livro de Apocalipse. Bom, é um tema polêmico, né? E o nosso canal trata realmente de temas polêmicos, né? Apocalipse. Bom, nós sabemos que não existe no Novo Testamento nenhum outro livro parecido com esse, né? Me parece que esse Jesus do Apocalipse, ele não quer dar a outra face, como foi ensinado, né, nos Evangelhos por Isocrestos. Esse livro é uma batalha entre o bem e o mal, né? E o herói da ação é justamente Jesus. Mas só que esse Jesus aí do livro de Apocalipse, né? Ele é justamente antagônico ao Isocrestos, o grande herói marcionita, o grande Deus bom marcionita, né? Porque existe um contraponto, né? Um diz para amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7, e esse do livro de Apocalipse parece que ele não quer dar a outra face de modo algum, né? O livro de Apocalipse, a síntese dele é essa: Deus, né, falando com Cristo, e Cristo falando com o anjo, e por sua vez, esse anjo falando com João, né? É engraçado isso, porque parece até que Paulo, né, ele estava prevendo isso, porque ele disse assim: mesmo que um anjo do céu vos traga um outro evangelho que não seja aquele a quem eu preguei, considere anátema, né? Então a gente vê, repito, é uma revelação de Deus para Cristo e o anjo para João. Voltando às palavras de Paulo: mesmo que um anjo dos céus vos traga um outro evangelho que não seja o meu, considere anátema. Bom, esse Jesus do Apocalipse não tem nada a ver com o Jesus, o Isocrestos, pregado por Paulo. Esse esse Jesus do Apocalipse, ele se alinha bastante ao Deus do Velho Testamento. E foi por isso que foi colocado nessa Bíblia, para que esse livro dê uma liga, dê uma consistência, né, no Velho Testamento, né? Mas a barreira do Novo Testamento e do Velho se encontra nos Evangelhos. A revelação de Isocrestos, o Deus bom que manda amar os seus inimigos. Me parece que os autores, né, não pularam o verdadeiro Evangelho de Isocrestos ao fazer o livro de Apocalipse, infelizmente. Ele é destinado a 7 igrejas da Ásia. Perguntaria, quem fundou essas igrejas? Foi algum apóstolo? Algum dos 12? Negativo. Quem fundou essas igrejas na Ásia foi Paulo. Paulo, assim que ele recebeu a revelação direta de Isocrestos, ele foi pregar para todo mundo. Diz ele em Gálatas que ele não procurou nem a carne nem o sangue, e foi pregar o evangelho para todo mundo. Então as 7 igrejas do Apocalipse são da região da Ásia, né? E Paulo diz que ele foi pregar justamente nessa região. E lá ele fundou diversas igrejas. Entre elas, essas 7 igrejas do Apocalipse. Só que a pregação de Paulo para as igrejas era uma pregação do evangelho da incircuncisão. Quer dizer o seguinte: o evangelho não envolto em judaísmo. Um evangelho que não tinha nada do judaísmo.
Paulo pregou para as igrejas gentias o evangelho da incircuncisão, que não tinha nada de judaísmo, ou seja, ele não pregava as leis, nem a Torá, nem a Taná, e muito menos o Deus do Velho Testamento. Ele pregava, sim, Isocrestos e o seu pai, né? E a liberdade de estar fora da lei, né? Apesar, a gente olha em Marcos 16, 20, dá a impressão que os discípulos, né, quando foram supostamente comissionados aí por Cristo, eles saíram para pregar para o mundo inteiro, mas essa não é a realidade. Os discípulos, com exceção de Paulo, né, os 12 discípulos, não acreditavam na salvação dos gentios. Tanto é que eles não pregavam para gentios, eles só pregavam para judeus. E pregavam o evangelho de Pedro, aquele evangelho da circuncisão, que o pessoal tinha que aceitar a Cristo e tinha que seguir as leis de Jeová. A gente vê em Gálatas, né, Paulo, depois de 14 anos, quando ele volta a Jerusalém, né, quando ele volta a Jerusalém, ele vê o quê? Ele vê Pedro, Tiago e João, as supostas colunas da igreja, pregando o evangelho envolto em judaísmo. E ele bate de frente com Pedro, dizendo que eles não estão pregando o evangelho de acordo com a verdade. Então, quem realmente pregou e fundou as igrejas do Apocalipse foi realmente Paulo, com a sua pregação e com o seu evangelho da incircuncisão. Bom, esse evangelho da incircuncisão, né, não foi bem quisto por muitas pessoas. O autor de Apocalipse não é, ao meu ver, não é um dos apóstolos João. Porque esse João, lá como diz em Gálatas, ele não saiu, ele não acreditava, né, justamente que os gentios seriam salvos. Então, esse autor do livro de Apocalipse, para mim, é um gnóstico judeu, discípulo de Cerintos. O próprio Epifânio em Salaminas diz que Cerinto tinha uma escola na Ásia. Bom, o que é Cerinto? Ele é um gnóstico judeu que acreditava que existia um único Deus, mas que esse Deus justamente não era o incognoscível, mas sim o Deus de Israel. Ele seguia as leis, acreditava que Jesus era o Messias, ele pregava sobre o milênio aqui na Terra e tudo mais. Bom, em resumo, o livro do Apocalipse é justamente esse camarada instigando uma guerra, onde o protagonista seria Jesus. Então, ele está bravo com os romanos, porque os romanos realmente destruíram, né, o seu templo, o querido templo judeu. Então, ele está com raiva. Como ele não tem a força bélica, né, para combater os romanos, ele faz na caneta Jesus vindo realmente combater esses inimigos, né, dos judeus. Então, o autor do Apocalipse, ele faz uma cruzada ativista pelos valores tradicionais. No caso, como eu disse, ele é um judeu devoto que via Jesus como Messias. Porém, ele não gostava da mensagem de Paulo. Todos os corintianos são contra Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele fala contra a lei. Paulo rompeu com as leis do Sinai. Então, os corintianos, os gnósticos corintianos, eles eram contra a lei. Então, justamente, ele não via, ele sendo da Ásia, né? Ele não via com bons olhos as 7 igrejas do Apocalipse, porque eram 7 igrejas fundadas por Paulo com a sua doutrina. Se você notar, nas 7 igrejas, esse autor questiona cada uma delas e exige delas suas obras. Cadê suas obras?
E as suas obras? Justamente porque Paulo, as igrejas de Paulo, não faziam as obras da lei. Então ele via, esse autor do livro do Apocalipse, via a liberdade que existia, né, das igrejas, 7 igrejas, e não gostava da liberdade, né? Porque eles não faziam as obras da lei, né? Então eles exigiam, né, e questionavam quais são as obras da lei, né? E Paulo também, ele por 2 vezes foi contra, colocou Jesus contra os nicolaítas. Bom, quem são os nicolaítas? Há pouca história sobre os nicolaítas. Se eles realmente existiram, que eu penso que é um elemento fictício, né? Mas se eles realmente existiram, eles se alinhavam ao pensamento de Paulo, né? Na realidade, eu creio que justamente, né, esses nicolaítas foram um elemento fictício e que o ataque seria justamente a Paulo. Mas como falar assim, eu sou contra Paulo, Jesus falando, eu sou contra Paulo, é difícil, né? Então ele colocou os nicolaítas como, né, na frente da batalha, mas na realidade, para mim, eles eram contra mesmo o que Paulo pregava. As igrejas de Paulo pregava a liberdade e a acepção de pessoas. Para Paulo e para o Deus Incomunicível e Isocrestos, não existe acepção de pessoas. Tanto faz homem, mulher, negro, branco, né? Não existe. Então ele nas suas igrejas, nas suas comunidades, né? Ele realmente colocava como líder, né, mulheres, sem problema nenhum, né? Quem realmente é machista é justamente o Deus do Velho Testamento, né? E se você olhar bem, o Deus do Velho Testamento, pasme, né? Ele fazia acepção de pessoa, ele não queria que uma pessoa defeituosa ordenasse no seu templo. Mas Paulo era diferente, ele realmente admitia que as mulheres fossem líderes da sua igreja. E isso não é tolerado por o autor do Apocalipse, né? Ele até fala, né, sobre Jezebel. Ele chama então uma mulher de Jezebel, uma líder lá de uma comunidade de Jezebel. E também ele fala contra as igrejas que aceitam os gentios. Peraí, o Paulo não foi para pregar para os gentios? Foi. Ele não tolera os gentios, né? Que judeu engraçado isso, né? E as pessoas que levam em conta, né, esse livro do Apocalipse deviam pensar melhor. Porque as palavras estão ditas lá, eu sou contra aquele que se diz judeu e não são. Ou você acredita num livro que te condena? Ele diz assim, eu sou contra aqueles que se dizem judeus e não são. Bom, existia outros livros de Apocalipse? Existia. Apocalipse de Pedro, de Tiago, né? E esse de João. Por que foi escolhido esse livro, né, de Apocalipse? Quem escolheu esse livro foi o Papa Atanásio. O seu antecessor era contra esse livro. Ele dizia que era um livro falso, irracional e outros adjetivos. Ele não concordava com esse livro. Mas depois veio Atanásio e justamente concordou com esse livro, porque servia a seus propósitos. Ele notou que esse livro do Apocalipse seria uma grande arma contra os oponentes da sua doutrina, da doutrina judaica cristã, não é? Seria uma grande arma. Então, por isso que justamente ele adotou esse livro. O Jesus de Apocalipse,
ele é totalmente diferente do Jesus de Isocrestos. Isocrestos, ele tem como premissas amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7 e nunca pagar o mal com o mal. Agora, esse Jesus do Apocalipse, ele é vingador. Ele se ira qualidades, justamente do Deus do Velho Testamento. Esse livro foi adotado justamente porque ele dá liga. E o perfil do Deus do Velho Testamento é o mesmo perfil do fictício Jesus do livro de Apocalipse. Então, para mim, é uma farsa. Esse livro realmente é uma farsa.